boa noite. Boa noite, Sofia. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Zélia. Que alegria estarmos aqui, né? Boa noite, Edgláudia. A Cecília. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Michele. Vamos esperar só alguns segundinhos para se juntar mais corações conosco nessa noite, né? Boa noite, amiga Alcivan. Tá tudo bem com vocês? Como é que tá esse período de distanciamento físico? Boa noite, Michele. Tudo em paz? Boa noite, Chaguinha. Sejamos todos bem-vindos a mais um encontro virtual aqui nessa noite, né, gente? Boa noite, Kelly. Nossos irmãos se juntando aí em coração, em pensamento. Bem, pessoal, enquanto as pessoas vão entrando, vão sincronizando aí, vamos para a nossa leitura inicial, para a gente ir asserenando nossas ideias, apaziguando os pensamentos. Boa noite, Ana. Então eu trago como leitura dessa noite do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo Espírito Ernesto. Boa noite, Gisele. E traz como título A Casa Espírita. A casa espírita, quando é conduzida com amor, representa a casa do caminho, que foi fundada pelo apóstolo Pedro para pregar e praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Quando Pedro fundou a Casa do Caminho, deu o primeiro passo para a propagação dos ensinamentos do Cristo. Ela é um belo modelo que deve ser seguido. Apesar de a atmosfera naquela época estar envolvida pelo magnetismo da perseverança de Jesus na Terra, ainda hoje podemos dizer que a casa espírita é um dos caminhos a serem seguidos por todo aquele que quer avançar em seu crescimento espiritual. Entretanto, se o templo espírita distanciar-se desse modelo, também se afastará das obrigações divinas. Isso ocorrendo, o grupo ou a entidade não estará assumindo as obrigações divinas que lhes foram destinadas, desde sua idealização no mundo espiritual. Por isso, à medida que os integrantes de uma casa espírita esforçam-se para melhorarem-se e humanizarem-se, o processo chega e a casa e o grupo continua a ser assistido por uma falange de benfeitores espirituais. É muito importante, por isso, que as emanações divinas estejam presentes no coração de cada trabalhador encarnado. Então, na leitura de hoje, o Espírito Ernesto nos traz a importância que um centro espírita, que uma casa espírita tem. Nos faz referência à Casa do Caminho, fundada pelo apóstolo Pedro, que tinha por missão pregar o Evangelho do Cristo e exercitar a prática de amor e de caridade. Perceba que o benfeitor espiritual Ernesto nos mostra que
uma casa espírita, quando fundada, quando aberta aqui no plano terreno, ela foi idealizada no plano espiritual para o progresso de todos os que aqui estão, porque ela atinge uma grande comunidade, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E ao sabermos disso, todos os trabalhadores dessa casa devem se ter como reforma íntima, como colocado pelo Cristo, uma transformação, uma transfiguração, para que juntos, edificados, na certeza que o Cristo conosco está, possamos dar a assistência a todos os necessitados, sendo uma verdadeira casa de caridade. Então eu quero dar boa noite a quem chegou agora, a Jeane, a Maria Helena, a Thalita, a Betinha, a Elisilda, ao Cleano, boa noite, a Thaíse, boa noite, pessoal. Eu quero convidar cada um de vocês a, nesse exato momento, fechar os vossos olhos, respirando fundo e lentamente, elevando o nosso pensamento ao alto, possamos juntos em pensamento e em coração dizermos: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Divino e amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais de cada um, nos reunimos em pensamento, Senhor, nesta noite, para que possamos estudar essa doutrina que tanto consola, que tanto esclarece, com o objetivo de termos a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, para darmos mais um passo no progresso que conduz até vós, Senhor Deus Pai. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, que os Teus benfeitores espirituais nos ajudem para que possamos melhor compreender as reflexões que serão trazidas essa noite. Pedimos, Senhor, na oportunidade, por todos os nossos irmãos que estão enfermos, que estão nos leitos dos hospitais, que estão no meio das ruas, que estão em suas casas. Restaura, Senhor, a saúde física de cada uma dessas pessoas enfermas do corpo físico, do psicológico, do espiritual. Olha pelos nossos irmãos da saúde que combatem frente a frente esse vírus que ainda assola toda a humanidade. Tende, Senhor, compaixão e misericórdia de cada um de nós. Nos intui, nos esclarece, nos abençoa e nos intui com a Tua espiritualidade superior, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, como colocado aqui nos comentários fixos, essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre só existe vida. Desde as civilizações remotas, desde muito tempo atrás, já sabíamos, os espíritos que aqui estavam já traziam em sua memória a intuição e alguns a certeza que nós não temos apenas essa existência no corpo físico. Alguma coisa em nós permanecia. Algo em nós continuava após o corpo físico se desgastar. Que o nosso princípio, a nossa inteligência, a nossa fagulha divina, ela permanece. É isso que as religiões também nos esclarecem. É muito comum as pessoas abrirem a boca e dizer: estamos aqui só de passagem. Então perceba
que desde as civilizações antigas até hoje em dia as próprias religiões, elas nos conduzem à imortalidade da alma. E o Espiritismo vem nos esclarecer, vem nos lembrar que as civilizações desde antigamente praticavam a comunicação com os espíritos, que ela não foi inventada em 1850 com Kardec, mas que ela já existia desde os primórdios da humanidade. E esses espíritos eram de pessoas que já passaram pelo corpo físico e hoje se encontram na pátria espiritual. No Velho Testamento, é tirado da parte de Eclesiastes, quando ele nos diz: e o pó volta à terra, e o espírito volta ao Deus, a Deus que o fez. No Antigo Testamento, colocado na parte dos sapientes, ou seja, dos pensadores, da inteligência, dos filósofos, nos é colocado já, antes mesmo do Cristo, que o que é matéria, na matéria permanece, e ela se transforma, mas o espírito, ele permanece e retorna para Deus, porque de Deus viemos, para Deus vivemos e para Deus iremos retornar. Um ditado popular, uma historinha. Espírita adora historinha, né? Eu acho que a gente se baseia Peraí que faltou a palavra. A gente se baseia nas parábolas de Jesus, né? Que nos traz sempre uma mensagem com outros personagens e a gente consegue absorver melhor. Então o espírito adora uma historinha, né? Então tem uma historinha oriental, onde um monge caminha com seu pupilo, com seu aprendiz, e o mestre olha para o seu aprendiz e diz: o que é contrário à morte? E o aprendiz diz: ora, mestre, contrário da morte é a vida. O mestre para um pouco, olha para o discípulo e diz: está equivocado. A vida não é contrária à morte. Contrário de morrer é nascer. Porque a vida, ela sempre existe. Ela sempre existiu. A vida é um rio que corre sem fim, onde passamos pelo fenômeno de nascer e de morrer, porém sem nunca sair da vida. Perceba que é uma filosofia oriental, mas que já traz em sua essência a imortalidade da alma. É por isso que um espírita, ele não tem medo da morte. É muito comum as pessoas dizerem: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente escuta esses comentários, né, gente, vez ou outra. Mas uma coisa é não querer morrer, outra coisa é ter medo da morte. Um espírita, ele não deve ter medo da morte, porque ele sabe que a morte, ela não existe como o fim. Não é o morreu, acabou. Pelo contrário, a morte, ela é uma passagem, ela é uma porta de saída, porque o corpo físico, porque a vida, por mais bela que seja, ela ainda é uma prisão para o espírito.
Então, quando o espírito se desprende do corpo, ele está livre. Ele volta à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, o espírita, ele não deve ter medo da morte, porque a morte é só uma passagem. É só um fenômeno equiparado ao de nascer. Porque se entramos na vida corpórea, sairemos dela. Quando nós estudamos um pouco a doutrina, nós começamos a ter uma consciência diferente do que algumas vezes podíamos ter. Porque o Espiritismo, ele desconstruiu aquela visão que tínhamos de céu e de inferno. Aquela visão de uma única existência, que se você fizesse o bem, você iria para um spa espiritual de muita paz, de muito sossego, em um belo jardim, onde anjos e querubins entoavam músicas o dia inteiro, e o espírito lá estava, sem fazer nada, parado. Perceba que é querer demais, não é? Porque o Mestre Jesus, ele nos dissera: o meu Pai até hoje trabalha e eu também. O espírito mais puro que já passou por essa terra, responsável pela formação do globo terrestre, disse que o meu Pai até hoje trabalha e eu também. Se Deus trabalha até hoje, por que nós, espíritos imperfeitos, iremos gozar da paz eterna, da felicidade, tendo apenas uma única existência? E Deus e Jesus continuarão trabalhando e nós escutando músicas calmas e serenas o dia inteiro, parados, sem progredir, sem aprender mais nada. Então o Espiritismo, ele desconstrói essa visão de céu. Ele nos diz sim que nós viveremos a felicidade eterna, mas quando nós formos espíritos perfeitos, e quando nós formos espíritos perfeitos, teremos a felicidade eterna. E essa felicidade, ela é tão grande, mas tão grande, que nós vamos querer que mais espíritos possuam, adquiram essa felicidade. E aí nós iremos ajudar todos os espíritos que nós pudermos para viverem dessa felicidade. Assim como o Mestre Jesus conosco fez, que é um espírito puro, um missionário de Deus Pai Todo-Poderoso, e veio participar da formação do globo terrestre e se encarregar do governo espiritual planetário para que todos os espíritos que aqui estejam possam chegar aos níveis mais elevados de moralidade, de espiritualidade e avançarem. Então viveremos essa felicidade, sim. Mas o processo ainda é muito longo. Teremos muitas reencarnações, até que nós nos desprendamos completamente do orgulho e do egoísmo que nos aprisionam. O Espiritismo, ele retira, ele desconstrói aquela visão de inferno. Aquela visão de um inferno como um local físico que tem muito fogo, que tem muito ranger de dentes, e pela eternidade os espíritos que lá estão irão sofrer. O Espiritismo retira essa imagem de um Deus que pune um espírito por toda a existência, por causa de erros que ele cometeu em uma vida. O Espiritismo desconstrói essa imagem de um Deus que aplica uma pena infinitamente superior
aos erros que o Espírito fez na terra. Se o próprio Jesus dissera aos seus discípulos, quando estes lhe perguntaram: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos ofensores? E Jesus nos diz: 70 vezes, 7 vezes. Sabemos hoje em dia perfeitamente que 70 vezes, 7 vezes não é o número de quantidade de vezes que precisamos perdoar, mas é a linguagem que Jesus utilizou para que aqueles pescadores, para aqueles cobradores de impostos, para aqueles fazendeiros poderem entender que era uma quantidade muito grande. Eles não sabiam contar. Da forma que nós sabemos, eram pessoas de pouco estudo. Então Jesus utilizou uma linguagem que eles podiam entender e disse 70 vezes, 7 vezes, para eles terem uma ideia de perdoar muito, mas na verdade de perdoar todas as vezes que necessário for. Então, como o príncipe da paz, como mestre, o nosso governador espiritual do globo terrestre, como ele que mostra, que nos diz, que nos revela que Deus ele é amor, e Deus aplicaria uma pena infinitamente superior aos erros de uma única existência. Perceba que não faz sentido. Como o Deus de amor castiga pela eternidade, então nos desconstrói essa imagem de um inferno que recebe os espíritos errôneos e que eles sofrerão pela eternidade. Perceba que nós, essa imagem de céu e de inferno, ela pode existir dentro de cada um de nós. Quantos de nós encarnados vivemos o verdadeiro paraíso ou o verdadeiro inferno em nossa existência, nesses tempos que nós vivemos temporariamente? Quantos espíritos encarnados vivem o céu aqui na Terra? Quantos espíritos encarnados vivem o inferno aqui na Terra? Porque o céu e o inferno é uma condição de espírito, não é um local para onde o espírito vai. Podemos ter sim as regiões umbralinas, as espécies de purgatório, digamos assim, onde os espíritos passam por um estágio, se lá estiverem, mas não é por castigo, mas é porque lá os espíritos se encontram por sua faixa vibratória. Se nós praticamos o bem, ao desencarnarmos, iremos às colônias espirituais, onde lá iremos nos reencontrar com nossos parentes, com nossos amigos, onde lá iremos estudar, iremos trabalhar, iremos descansar um pouco dessa viagem tão longa que é a encarnação. E depois nós possamos planejar as nossas futuras encarnações para reparar os erros antigos e ajudar o próximo. Caso estejamos nas regiões umbralinas, lá ficaremos até tomarmos consciência de todo o mal que praticamos ao próximo, até que nós verdadeiramente nos arrependamos e pedimos perdão a Deus, a intercessão de Deus, reconhecendo a nossa pequenez como criatura e que devemos obediência e que devemos obedecer às leis divinas. Quando nos depararmos nessa realidade, reconhecendo a nossa pequenez e o mal que fizermos, quando começarmos a nos arrepender, a providência divina chegará para conosco e nós sairemos dessas regiões trevosas, de sofrimento, de angústia, e retornaremos às colônias espirituais. Voltaremos aos locais de estudo, de aprendizagem. Então o Espiritismo, ele retira essa imagem que nós temos de céu e de inferno, porque nos coloca tendo a imortalidade da alma e a bênção da reencarnação como justiça divina, para que nós sejamos responsáveis pelo bem que fazemos, pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer. O Espiritismo nos esclarece que nós somos herdeiros de nós mesmos.
Nós herdamos todo o bem que nós praticamos ao próximo e também ao mal que nós praticamos. Nós é que somos responsáveis. Não existe essa figura de uma entidade responsável por todo o mal que existe na Terra. Desconstrói isso. Ele diz: se tu errastes, foi culpa tua. Foi você quem fez. Se por influência ou não, foi você quem fez. O bem ou o mal. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. E é através da encarnação, das reencarnações, da imortalidade da alma, que se cumpre a lei divina de causa, de efeito, de gozos ou de sofrimentos. Então não devemos ter medo da morte. É por isso que o espírita não tem medo da morte. A morte não existe. Só existe vida. A vida, ela continua. E que nós, se praticarmos o mal, não iremos sofrer pela eternidade, mas nós iremos resgatar os males que nós fizemos, tanto a nós mesmos quanto ao próximo. Que nós iremos usufruir do bem que nós fizemos ao próximo e a nós mesmos. Porque a colheita pode ser opcional. A plantação, né, pode ser opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória. Se nós vamos plantar, cabe a nós. Mas que nós vamos colher, isso é uma certeza. Só colhemos o que plantamos. Se não plantamos, não iremos colher. Então nada teremos. Se plantarmos o mal, colheremos. Se plantarmos o bem, também colheremos. É justiça divina. E se não colhermos nessa encarnação, colheremos na próxima, ou bem ou mal. Porque a justiça divina, ela não tarda, nem tampouco falha, mas ela cumpre-se quando tem que ser cumprida, na hora certa. Como a gente costuma dizer aqui na Terra, tudo tem seu tempo. Tem gente que diz: a justiça de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus não tarda. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Como irá falhar? Como irá se atrasar? Pelo contrário, é na hora certa, nem antes nem após, mas no tempo certo, que colheremos tudo aquilo que plantamos. Quando aquele Divaldo Franco, médium, orador, conferencista, embaixador da paz, que recebera o título, né? Ele nos narra, ele nos traz, no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, quando o seu pai desencarna, sua mãe, logicamente, fica chorando muito porque perdeu o seu marido. E Divaldo, para consolar sua mãe, ele diz: minha mãe, não pense que papai morreu. Pense que papai foi ali e já volta. Olhe a forma de encarar a morte como um processo natural da vida. Tempos depois, o tempo passa e quando a mãe de Divaldo vai desencarnar, ela já preparada, esperando a hora, ela olha para o filho e diz: meu filho, eu vou ali, mas eu já volto. Perceba que ficou mais fácil de compreender, de aceitar esse momento tão perturbado na vida de tantas pessoas. Ficou mais leve ao saber que a morte é um fenômeno como o do nascimento. Quando temos essa certeza da imortalidade da alma, que a vida continua após a vida, tudo fica mais calmo, nossa forma de pensar, ela muda, nossa forma de agir por consequência.
Quantos materialistas, ao desencarnarem, retornaram nas comunicações mediúnicas, dizendo-se arrependidos por valorizarem os bens da matéria acima dos bens dos espíritos, que acumularam riquezas e mais riquezas, e quando morreram, nada levaram. Tudo ficou, porque o que é da matéria permanece na matéria, e o que é do espírito é carregado junto consigo. Mas o materialista não carregou nada de espiritual em sua vida, então de nada viveu. Porque nós não somos responsáveis pelo que temos. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos com aquilo que nós temos. Se somos pessoas materialmente falando ricas, somos responsáveis pelo que nós vamos fazer com as riquezas, com as muitas moedas. Será que só acumulei? Será que eu ajudei as pessoas menos afortunadas? Se eu tenho conhecimentos científicos, humanistas, de qualquer ciência, de qualquer religião, eu utilizei desses conhecimentos a favor do meu próximo, ou eu utilizei de forma inadequada e só quis lesar o meu próximo? Se eu sou uma pessoa habilidosa, talentosa, de aptidões musicais, poéticas, eu conduzi essas habilidades de forma correta em favor do meu próximo? Ou utilizei esses talentos somente para mim? Não levei nem sequer palavras de conforto ou sons de alegria em favor do próximo? Então perceba que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos com aquilo que temos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos é trazido a história uma realeza terrestre, onde uma rainha, lógico, muito rica, que tinha muitos empregados, sempre se valorizava, se vangloriava. Quanto mais riqueza tinha, mais riqueza queria, porque é isso que o dinheiro e o poder faz com a pessoa. Quanto mais se tem, mais ela quer. Assim essa rainha viveu, e quando desencarnou, quando retornou à pátria espiritual, ela pensava que iria ser recebida como uma rainha nas colônias espirituais, e para a surpresa dela, ela foi tratada como uma pessoa igual a todas as outras, porque rainha era a condição que ela vivia na terra, na vida corpórea. No plano espiritual, ela era apenas mais um espírito. E como ela era responsável pelo que ela fez com o que ela tinha, ela viu que tinha muito mais credibilidade no plano espiritual muitos dos seus empregados do que ela. Porque eles, por mais que tivessem pouco, eles viviam uma vida de praticar o bem ao próximo, algo que ela não fez. Então ela teve que reaprender os valores da vida verdadeira nas colônias espirituais, para que pudesse, na próxima encarnação, valorizar a verdadeira vida, que é a vida do espírito. E ela vai às comunicações mediúnicas de Kardec para nos contar essa história, que a verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida corpórea, que aqui definitivamente é só uma passagem. É muito doloroso a perda de um ente querido. E seja você de uma doutrina religiosa que acredita na reencarnação ou na ressurreição, ou se você não acredita em nada, a perda de um ente querido é sempre um processo muito difícil.
A mãe que perde um filho, o filho que perde a mãe, o pai, o avô, o irmão, sofrem bastante por um tempo, por um período, e não é o fato de saber que a vida continua, que a dor não vá existir. Mas o fato de compreender ameniza essa dor. É uma dor muito grande. Nesse período que nós vivemos, nesse período de pandemia, muitos de nossos irmãos retornaram à pátria espiritual. Mas eles já sabiam. Já foi acordado no plano espiritual encarnatório que seria nesse período de transição planetária que esses espíritos iriam retornar, seja pela doença ou por outras doenças, as que existiam antes. Porque as outras doenças não deixaram de existir. Existe mais uma. Então, os espíritos que já estavam acordados em retornar à pátria espiritual nesse período, retornam. E os seus familiares, seus amigos, sofrem com isso. É uma perca grande. Mas, quando nós compreendemos que a vida não acaba ali, que a morte, ela não existe, que a verdadeira vida, ela continua, pois existe vida após a vida, esse processo se torna muito mais leve. O quão reconfortante é para um filho saber que sua mãe, que o seu pai, que o seu irmão, que o seu avô, ele continua vivo. O quão reconfortante é para uma mãe saber que o seu filho pequenino de colo, ou pré-adolescente, ou adolescente, ou até adulto, não foi tomado dos seus braços, mas que ainda vive. O quão reconfortante é para essa mãe saber que cada um de nós, quando encarnamos, temos objetivos e quando os cumprimos, nos livramos dos cárceres do corpo físico e retornamos à verdadeira vida, e que lá o seu filho continua vivo e que de lá ele continua aprendendo, ele continua estudando, ele continua visitando ela, a mãe, os irmãos em sonhos. Vem visitar, vem olhar lá de cima das colônias espirituais, oram a favor dos seus parentes terrenos. O quão confortante é saber que Deus não tomou a vida do seu filho, a vida do seu pai, porque a vida continua sempre. Nós é que nos desprendemos desse sofrimento aqui na Terra e voltamos à verdadeira vida, cumprimos o nosso objetivo encarnatório e que depois que cumprimos, merecemos um descanso tão necessário. Uma mãe, um pai que teve uma vida tão difícil, conseguira dar da melhor forma possível a vida para o seu filho, para o seu neto, e depois de encaminhá-lo, retorna. É um descanso que o espírito precisava por cumprir, bem cumprido, a sua missão. Ele continua vivo, só saiu do sofrimento do corpo. É um descanso. O quão reconfortante é para uma mãe, para um pai, saber que se seu filho lesionou a vida de muitas pessoas e chegou a desencarnar, ele não vai sofrer pela eternidade, queimando no fogo, porque se o próprio pai o perdoava tantas vezes, por que Deus, que é amor, não iria fazer o mesmo com seu filho? Então ele não vai queimar para sempre, mas ele vai passar novamente pelos processos de nascer para que possa restaurar todo o mal que fez, e que o pai, que a mãe, que o irmão, ao tomar conhecimento disso, continuará estudando, aprendendo e exercitando a prática do bem, ou se vive uma vida também desvirtuada, começar a ter uma vida mais reta nos caminhos que conduzem a Deus, para que, se elevando espiritualmente, possam receber a bênção de receber esse filho mais uma vez
e amá-lo ainda mais, conduzindo nos caminhos corretos da verdadeira vida, ajudando este a reparar os erros que cometera no passado. O quão reconfortante é saber que a vida continua sempre, que a morte, ela não existe. Então eu te digo, meu irmão, minha irmã, vós que perdestes os vossos amigos, os vossos familiares, enxuga tuas lágrimas, coloca um sorriso no rosto, porque os seus entes queridos estão vivos. Estão vivos. Pois o Mestre Jesus, quando estava na cruz, ao lado daqueles ladrões, quando um deles pediu arrependimento, misericórdia, o Mestre olhara para ele e diz: quando tudo isto passar, estará comigo junto do Pai, dizendo: a vida continua e não importa o que tu fizestes. Quando tudo passar, quando todo tormento, quando reparardes os erros, viverá a verdadeira vida, a vida espiritual. Então a vida continua. A morte não é o fim, mas é a libertação do espírito que muito trabalhou e cumprira os objetivos que conseguiu nas condições em que se encontrava. A vida continua sempre. A morte, ela não existe. Só existe vida. Coloque na cabeça que seus parentes e os seus amigos foram ali, mas já voltam. Obrigado pela atenção. E mais uma vez, eu quero convidar vocês a se juntarem em coração, se juntarem em pensamento, e todos juntos a gente possa elevar o nosso pensamento ao alto, e todos juntos a gente possa dizer: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Agradecemos por estarmos encarnados com nossos familiares, em nossas residências, Senhor. Pode não ser uma casa, uma residência tão grande, mas que tanto me protege, que tanto me abriga nas noites de frio, nos dias de calor. Obrigado, Senhor, pela minha cama tão simples, pela minha rede, que pode não ser tão grande nem tão nova, mas que tanto me conforta, que tanto me ampara quando eu chego tão cansado ou quando estou tão enfermo. Agradeço pelo pão, Senhor, que coloca em minha mesa. Pode não ser uma mesa tão grande, nem possuir grande fartura de alimentos, mas eu sei, Senhor, que o pouco contigo é muito, e que eu só preciso do meu alimento que me sacie, mas que eu sempre me alimente do seu santo evangelho, que é o que faz com que o meu corpo, que o meu espírito não tenha mais fome. Agradeço, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu estudo, que me fazem crescer e exercitar as leis de amor e de caridade. Peço perdão, Senhor. Peço perdão pelas vezes que, por não compreender a forma de agir, a forma que os acontecimentos nos aparecem, eu fiquei com raiva ou fui incompreensível. Perdoa, Senhor, pela minha pequenez, pela minha ignorância. Ajuda-me, Senhor, a continuar sempre nos caminhos que levam a vós. Que os meus passos não se desviem para a direita nem para a esquerda, mas continuem firmes e fortes nos caminhos que levam a vós. Se não forças eu tiver, que teus missionários, Senhor,
sejam comigo, que o meu mentor espiritual sempre consiga me amparar, me confortar, que eu consiga sempre me afastar dos maus pensamentos e me colocar sempre nas vibrações dos benfeitores, para que melhor eu possa caminhar, progredir e evoluir nos caminhos que levam a vós. Protege e ampara, Senhor, a minha família corpórea, a minha família espiritual, que são meus amigos. Olha por cada um destes. Abençoa, Senhor, a cada um destes. Abençoa também, Senhor, os que a mim são desconhecidos, os enfermos, os doentes do corpo, da alma. Tende misericórdia, Senhor, de cada um. Que os teus bálsamos de luz esteja hoje, Senhor, e sempre sobre cada um de nós, nos abençoando durante toda a vida, durante toda a existência, durante toda a nossa imortalidade. Que assim seja, Senhor. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes aqui nessa noite, a Thaís, amigo Denilson, a Paula, a Helena, a Edgláudia, a Álida, ao Luiz, a Paula, ao Mateus, a Evelyn. Obrigado a cada um de vocês que vieram, que se fizeram presentes nessa noite. Meu afilhado Gabriel, a Michele, que Deus abençoe a cada um de vocês, as vossas famílias. A Ana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, pessoal. Deus abençoe.